Sim, essa barrinha do... Ah, tirei. Vai tentar maximizar aqui a apresentação. Deu certo, né? Sim, tá certo. Eu recebi uma mensagem falando que a sua voz está um pouco baixa. Para mim, ela está ótima, mas não sei, talvez Ah, você, tá. você tenha Eu como aumentar o vou... seu microfone um pouquinho. Tá. Vou tentar falar um pouco mais alto também. Vamos ver se resolve. Ok. Tá. Bom, então a apresentação se chama O Nível Discursivo do Parentético e Sua Estruturação Interna. E a gente vai falar de um tema, o parentético, né, que na verdade é um tema já bastante conhecido na literatura linguística, ainda que haja visões diferentes sobre o que é o parentético, o que ele representa durante a criação do enunciado, né, do texto falado. É, primeiro, aqui, bom, aqui a gente tem um sumário da apresentação, né? Eu vou falar sobre a natureza racional da fala, a organização da informação na fala, níveis do discurso e o nível parentético. E antes disso, naturalmente, eu vou falar umas poucas palavras sobre o que é o parentético, para que as pessoas que ainda não tenham familiaridade com esse conceito entendam do que a gente está falando. Parentético pode ser entendido como uma unidade informacional que a gente produz enquanto a gente está falando, enquanto a gente está produzindo um enunciado, que ela tem valor metalinguístico. Ela é direcionada ao interlocutor, né? Mas ela tem por objetivo comentar o texto do próprio enunciado que o falante está produzindo, para que o interlocutor consiga compreender melhor o enunciado, né? Em poucas palavras, pouquíssimas palavras, o parentético seria isso: uma unidade que a gente produz enquanto a gente fala, que tem por objetivo facilitar a compreensão do próprio enunciado. Dizendo assim, pode parecer algo estranho, algo muito diferente, mas na verdade a gente faz parentético o tempo inteiro e ele é até facilmente reconhecível. Vou tocar aqui alguns exemplos em que, em azul mais escuro, a gente tem o texto principal do enunciado que a pessoa está falando, né? Mas essa agência status virou status. E em azul mais claro, a gente tem o parentético. Nesse primeiro caso aqui, quem é mais velho e morou em Belo Horizonte mais tempo vai lembrar, né? Ali na Savassi tinha uma agência de revistas, né, chamada Status, que depois virou um café com o mesmo nome, funcionava no mesmo lugar. Então, é isso que ela quer dizer, né? Que a agência de revista Status virou Café Status. E, enquanto ela está falando, ela faz esse parentético aqui no meio. Vou tocar o exemplo para vocês ouvirem. Mas essa agência status, onde a gente ia quando a gente era criança, virou a status. Dá para ouvir, né? Caso vocês não estejam ouvindo, só sinalizar, mas eu acho que está chegando aí para vocês. Aqui outros exemplos. Isso daqui era uma gravação que a gente fez no Coro Brasil, em que eu fui lá no Hemominas, e o pessoal do Hemominas estava me explicando como que é o processo de, não de coleta do sangue, mas de tratamento do sangue, uma vez que ele é coletado e tem que ser tratado e depois armazenado, né? Então, esse é um funcionário do Hemominas falando comigo. Depois que é fracionada a primeira etapa, né, que é aqui fica o vermelho, né, só o concentrado de massa, a gente vai cadastrar no sistema. Né? Isso porque ele estava me explicando que o sangue ele é todo decomposto. Eles não guardam o sangue como sangue, né? Ele chega lá no Hemominas, você tem uma série de processos que vão dividir o sangue em um monte de substâncias diferentes, elas são armazenadas assim, tratadas, depois elas são unidas de novo para virar sangue. Então, enquanto ele está me falando que depois é fracionada a primeira etapa, a gente vai cadastrar o sangue no sistema, ele faz esse parentético. Vou tocar de novo. Depois que é fracionada a primeira etapa, né, que é aqui fica o vermelho, né, só o concentrado de massa, a gente vai cadastrar no sistema. E aqui a gente tem também uma outra gravação
talvez vocês conheçam, né, o Bruno Alberto, que agora está na Letras de novo, ele participou da construção do Corpus, e ele está conversando com uma colega. A minha igreja, isso é aquele Marcelo Crivella, aquele bispo lá, a minha igreja não aceita homossexuais. Então, a gente consegue ver, assim, né, de maneira muito evidente, que em todos esses casos de parentético, o falante percebe que é necessário dar instruções a mais ou mostrar alguma coisa a mais antes de continuar o enunciado. E é por isso que ele insere o parentético no meio do enunciado. Bom, eu disse que vocês conseguiriam reconhecer o parentético de maneira muito fácil, porque do ponto de vista prosódico, o parentético é uma unidade muito estereotipada. Não é toda informação a mais que a gente diz para o interlocutor que vai ser entendida como parentético. Para que aquilo seja entendido como parentético, essa unidade ela tem que ter uma frequência fundamental mais baixa, ou seja, o som vai ser percebido como mais grave. A intensidade da fala é um pouco menor, isso a gente consegue ver. Não sei se vocês conseguem ver meu cursor? Sim, sim. Ah, beleza. Então é isso. A intensidade é um pouco menor, isso a gente consegue ver aqui na forma de onda, né? É menor com relação ao que vem antes e ao que vem depois. E a taxa de articulação é um pouco mais baixa, ou seja, a fala é percebida como um pouco mais lenta, Mas essa agência status, onde a gente ia quando a gente era criança, virou a status. né? Então, o parentético, ele não é caracterizado só por essa função de fazer explicações adicionais, comentários metalinguísticos. Ele é caracterizado também pela presença de todos esses fatores prosódicos. E ele acontece internamente a um enunciado que está em execução. Bom, o fato de que a gente produz parentéticos enquanto a gente fala é algo já bastante consensual na literatura linguística. O que eu vou trazer para vocês nessa apresentação que é a novidade, né, que a gente está tentando entender um pouco melhor, é o fato de que a estrutura informacional do parentético mimetiza a estrutura informacional da fala, mimetiza a estrutura informacional do enunciado. E por esse motivo, o parentético tem que ser entendido não como uma parte do enunciado, mas alguma coisa que acontece durante uma suspensão temporária do enunciado. Só que para entender isso em profundidade, a gente tem que entender algumas características importantes da fala para depois observar como essas características também se manifestam dentro do parentético. Então, começando por uma coisa muito básica, né? Qual que é a função da linguagem, né? Qual que é a função da fala? Na literatura linguística existem várias posições sobre isso, algumas divergentes entre si e algumas parcialmente convergentes. Por exemplo, para a semântica referencial, que todo mundo, né, já estudou no curso de letras, estuda no curso de letras, a linguagem existe enquanto um mecanismo que permite a gente fazer descrições de mundo por meio de proposições verificáveis. Essa seria um dos principais motivos para a existência da linguagem. Já outros teóricos vão entender que a linguagem tem uma função até mesmo de organizar o nosso pensamento. Quer dizer, o pensamento teria uma natureza linguística, não haveria pensamento sem linguagem. A linguagem, então, possibilitaria organizar o pensamento e expressar o pensamento. Para outros, a linguagem possuiria a função de permitir que o falante expresse para o interlocutor focos de consciência. E, para outros ainda, a linguagem teria a função de permitir a comunicação. Vejam que por mais que algumas dessas formulações sejam parecidas, embora definitivamente não iguais, há algumas nuances importantes entre elas que as diferenciam, né? A noção que a gente vai adotar, que eu vou adotar como o ponto de partida para toda essa fala,
é aquela noção, é aquele entendimento do John Austin, né, filósofo da linguagem, que criou a teoria dos atos de fala, e da Emanuela Cresti, que criou uma teoria chamada Language into Act Theory. Então, para Austin e para Cresti, a gente fala, a linguagem existe para que a gente possa agir sobre as pessoas, né? Falar alguma coisa para uma pessoa é agir sobre essa pessoa. E, evidentemente, a gente pode agir sobre uma pessoa de formas muito diferentes. A gente pode fazer isso não linguisticamente ou então linguisticamente. Existem muitas ações que não podem ser feitas por meio da linguagem. Um exemplo que eu gosto de dar é descascar uma fruta. Não tem como se descascar uma fruta falando para a fruta se descascar, né? Agora, existem ações que só podem ser feitas por meio da linguagem. E aqui, estou falando tanto de línguas orais quanto de línguas de sinais. Por exemplo, a ação de condenar. Para que uma juíza condene um réu, deve haver uma expressão verbal que coloque em ato, né, a condenação. Condenação é uma ação inerentemente linguística. E há também muitas ações que podem ser feitas tanto de maneira linguística quanto de maneira não linguística. Então, o ponto central, né, defendido por Austin e pela teoria da língua em ato, Language in Track Theory, é que a fala existe enquanto um mecanismo acional que permite que a gente haja sobre o nosso interlocutor. Agora, quais são as ações que a gente pode fazer com a linguagem? Quantas são elas? Quando a gente pensa em ações, quando a gente pensa nisso, as pessoas ficam muito limitadas a pensar que a gente pode dar uma ordem, fazer uma pergunta, fazer uma afirmação, né, baseado nas modalidades de frase. Só que, na verdade, segundo um levantamento aqui de Moneira 2011, né, a gente, a gente pode encontrar uma quantidade enorme de ações diferentes, de tipos acionais diferentes que são feitos por meio da linguagem. E esses tipos acionais dividem-se em classes específicas. Então, a gente tem aproximadamente, né, segundo essa categorização, 90 ações diferentes que incluem ações como, por exemplo, reivindicação, explicação, narração, descrição, desacordo, pedido de informação, anúncio, aviso, advertência, proposta, instrução, censura, provocação, ironia, reclamação, batismo, desculpas, saudações e recusa. Esses seriam só alguns dos inúmeros exemplos de tipos acionais que a gente pode realizar por meio da linguagem. Mas aí a gente chega num ponto muito importante. Como que a gente, então, especifica dentro de um enunciado qual que é a ação que a gente está realizando por meio dele? Porque aqui, por exemplo, a gente tem um diálogo entre uma mãe e filha, Kátia, filha, e Silvia, mãe. As duas são faxineiras, elas estão limpando a casa de uma senhora que possuía copos que vinham da ilha de Murano, na Itália, que é uma ilha muito famosa pelas peças de vidro que são produzidas lá. E aí elas têm esse diálogo. O quê? Copos. Copos de Urano que tem aí. Copos de quê? Urano. Urano? É. Urano. Bom, o que que acontece aqui, né? É que a Silvia, que é a mãe, ela diz que os copos são de Urano, né, do planeta Urano. E a filha, Kátia, acha isso estranho. Pergunta, Urano? E a Silvia, Urano, Urano. É muito interessante a gente notar que, apesar do conteúdo semântico e sintático desses enunciados que estão em destaque ser extremamente limitado, né, a gente tem nos 3 enunciados em destaque uma única palavra. A gente percebe, evidentemente, esses enunciados como realizando ações de tipos diferentes. Não importa o nome que a gente dá, aqui eu coloquei nomes que só para representar, grosso modo, o tipo de ação que está sendo realizado. Mas vejam, né, como a gente percebe que o primeiro Urano. é muito diferente do segundo Urano. e do terceiro. Urano. Né? Eu chamei o primeiro de resposta, o segundo de expressão de incredulidade e o terceiro de confirmação. E
já que a gente não tem uma diferenciação no nível morfossintático, a única coisa que consegue explicar o fato de nós percebermos esses enunciados como realizando ilocuções diferentes, como realizando ações diferentes, é o fato deles terem uma prosódia específica, cada um. Aqui, a gente tem uma ilustração do movimento de frequência fundamental, ou seja, do tanto que a fala é grave ou aguda em função do tempo. E Urano. é essa diferença prosódica, né? Aqui a gente consegue ver só a curva de frequência fundamental, mas são as configurações prosódicas dos enunciados que conseguem marcar para a gente, em um determinado contexto, qual que é a ação que esse enunciado está realizando. Urano. 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 Então, a gente viu, né, que por meio da fala, a gente faz ações. E essas ações são marcadas prosodicamente. E é muito interessante ver o tanto que é fácil para a gente reconhecer o tipo de ação que está sendo veiculada. Nesses 3 primeiros casos aqui, a gente tem uma sequência formada por um O, né, o Élida, o Capetão e o Jael. Élida, Capetão e Jael devem ser entendidos como nome próprio. E O como interjeições. Esse primeiro exemplo, ele está um pouco sobreposto, então eu vou mimetizar aqui para vocês. Ela está dizendo, Oélida. Esse segundo exemplo dá para ouvir bem, Ô, capitão! e esse terceiro também. Ô, Jael. Eles têm todos a mesma estrutura, mas é evidente que eles fazem coisas diferentes, né? O primeiro a gente poderia nomear de um chamamento, Oélida. Quer dizer, você quer que a Élida olhe para você. O segundo, a gente poderia chamar de Ô, capitão! uma saudação. Isso daqui é um cara que vê um amigo do outro lado da rua e fala, ô, capitão. E isso daqui não é nem um chamamento e nem uma saudação. Ô, Jael. É uma repreensão, né? A Jael falou alguma coisa. Evidente, eu não sei qual que foi exatamente o contexto, mas é óbvio que a Jael falou alguma coisa inapropriada. E aí vira a amiga dela e diz: Ô, Jael. ô, Jael. Esses outros dois aqui são muito interessantes. A gente tem 3 letras, mas essas 3 letras estão representando um único fone. E com o mesmo fone realizado prosodicamente diferente, de maneiras prosodicamente diferentes, a gente tem ações radicalmente diferentes. Hã? E também nesses casos, olha, a gente ouviu só um fone em cada caso. A gente não ouviu o contexto, mas é perfeitamente possível deduzir o contexto. Aqui, alguém falou alguma coisa que ela não entendeu, Hã? né? Essa ação é como se fosse um pedido para a pessoa repetir tudo que ela falou. Você não entendeu alguma coisa, você diz, Hã? né? Que, oi. E esse segundo é meio que é uma autorização para a pessoa continuar falando. João, posso fazer uma pergunta? Então, eu estava indo lá no supermercado e aí eu encontrei fulano, né? É tipo isso. E ainda, assim, a gente não sabe, não conhece o contexto e é muito fácil de reconhecer pela prosódia, o que nos mostra, né, que o que marca a ilocução, ou seja, o tipo de ação feita pelo enunciado, é a prosódia. Bom, agora, acontece que aqui eu só usei exemplos muito simples de enunciados, né? E a gente sabe que durante a comunicação verbal a gente produz enunciados muito mais complexos que esses. Por exemplo, aqueles enunciados com os parentéticos que a gente ouviu logo no comecinho da fala. Agora, uma pergunta que a gente tem que se fazer é, considerando que a fala, que o objetivo da fala é realizar ações sobre o interlocutor, o que significa dizer que um enunciado é mais complexo que outro? Como que a gente deve medir essa complexidade? Quando a gente pensa em complexidade de enunciados, né, intuitivamente a gente poderia dizer que um enunciado mais complexo é aquele que tem mais palavras, ou um enunciado mais complexo é aquele que tem uma sintaxe mais articulada, então mais orações subordinadas e menos orações coordenadas, por exemplo. Ou um enunciado mais complexo é aqueles que têm proposições complexas, não proposições simples, né? Explorando aqui a face semântica de um enunciado. Na verdade,
número de palavras, o fato da sintaxe ser ou não mais articulada, o fato de um enunciado expressar ou não uma proposição mais complexa, esses são correlatos, são mais consequências do fato do enunciado ser complexo, e não o que caracteriza em si a complexidade acional. Vou me explicar melhor. Vejam só. Quando a gente diz que um enunciado é complexo, pensando do ponto de vista da acionalidade desse enunciado, a gente diz que o enunciado é mais complexo porque ele realiza mais ações. Ou seja, ele possui mais unidades prosódicas que realizam cada uma ação diferente. Ao invés de um enunciado mais simples como esse de cá, Ô, capitão! em que a gente só tem uma ação sendo realizada. Ou então, a gente também pode dizer que um enunciado é mais complexo do ponto de vista acional, porque além da unidade que vai marcar qualquer ação que está sendo realizada pelo enunciado, a gente tem também unidades sem a função ilocucionária. Função ilocucionária é a função de realizar a ação, tá? Então, unidades com função não ilocucionária, ou seja, unidades que servem de suporte para aquela unidade que está realizando a ação. Vamos ver um exemplo disso. Aliás, vamos ver vários exemplos disso. Agora, se for O primeiro é esse de cá. Vamos primeiro ouvir. Porque se eu for empregado, por exemplo, alguém vê que eu sou muito foda, medo de perder, o posto deles eles vão me desar, né? Ó, aqui a gente tem um enunciado com muitas unidades prosódicas. Essa barra simples está indicando o limite entre uma unidade prosódica e outra. E essa barra dupla está indicando a conclusão prosódica que só acontece no final dessa sequência. Vamos ver de novo. Porque se eu for empregado, por exemplo, alguém vê que eu sou muito foda, medo de perder, o posto deles eles vão me desar, né? Ouvindo essas unidades aqui separadamente, Se eu for empregado, alguém vê que eu sou muito foda, medo de perder, o posto deles eles vão me desar. é evidente que a única unidade dessas que consegue, que tem autonomia para realizar uma ação, é essa unidade que está em destaque. Essa seria a unidade locucionária, que realiza uma afirmação. Eles vão me desar. Desar significa falar mal de mim, né? Me detratar. Então, o que eu estou dizendo, em outras palavras, é que todas essas unidades anteriores, inclusive as que a gente não ouviu, que não tem áudio exclusivo para elas, né, o porquê, por exemplo, etc., elas são unidades não ilocucionárias, mas que elas servem para, de maneiras diferentes, é, contextualizar aquilo que vai ser dito depois ou gerenciar a relação com o interlocutor. Tá? Então, as unidades não ilocucionárias têm essa função, ou contextualizar a ilocução de algum jeito, ou mediar a relação com o interlocutor. É aquilo que em linguística a gente também chama de auxílio dialógico. Né? Muito bem, esse seria um exemplo que é mais complexo por ter unidades não ilocucionárias além de uma única unidade ilocucionária. Vamos ver agora um outro exemplo. Aqui, a gente tem, em negrito, unidades ilocucionárias, sem ser em negrito ou em azul escuro, unidades não ilocucionárias, e nesse azul claro é o parentético. Esse, na apresentação inteira, é o azul claro do parentético, tá? Então, o texto principal do enunciado é o texto em azul escuro. O texto em azul claro é o texto das unidades de parentético, e aquilo que está em negrito são unidades ilocucionárias. Então, esse enunciado, como vocês vão ouvir, ele realiza 10 ilocuções diferentes. E tem 9 unidades não ilocucionárias. Vamos ouvir. Agora, se eu for olhar tempo mesmo, né, de sentar e escrever aquilo para dar aquela aula ideal, né, aquela aula igual se dá, né, do Cone, que você acha que é tudo de bom, né? Não tem, porque também eu acho que depende muito dos alunos de estar preparado. Porque você prepara aquela aula maravilhosa e acha que vai dar tudo certo, de repente você encontra lá o aluno, né, que não foi para a escola, não almoçou, tá com fome, ou brigou com o pai, aquelas questões todas familiares que vão influenciar.
Talvez seja mais fácil observar na parte final que essas são ilocuções diferentes. Foi para a escola, não almoçou, está com fome, brigou com o pai, aquelas questões todas familiares que vão influenciar, né? Mas todas essas aqui em destaque são unidades locucionárias. Então, esse é um enunciado extremamente complexo, porque ele possui várias não ilocucionárias, várias ilocucionárias e também unidades de parentético, que, como a gente disse, é um momento em que o falante se afasta da produção do enunciado para dizer alguma coisa de suporte para o texto. Agora, Agora, nesse momento, a gente... Peraí, deixa eu só ver se... Isso. Nesse momento, a gente vai introduzir um ponto muito importante, que é o conceito de estrutura informacional da fala. Vejam bem, na linguística, o termo estrutura informacional também pode ser usado com vários significados diferentes. Pode ser usado para falar da distinção entre informações dadas e informações novas, da distinção entre tópico e comentário, tópico versus foco. Cada um desses usos tem significados muito específicos do que se entende por tópico, foco, tópico, comentário, dado e novo. De todo modo, todas essas distinções, elas têm o mesmo objetivo: explicar como que, do ponto de vista da informação, a gente constrói um enunciado. O entendimento do Halliday é o seguinte: quando a gente vai construir um enunciado, primeiro a gente coloca uma informação dada, que todo mundo já sabe, para depois a gente falar alguma coisa nova sobre ela. Esse seria o entendimento do Halliday. O entendimento do Lambrecht é um pouco diferente. Ele diz que, primeiro, a gente vai colocar algo que vai ser o tópico daquela discussão, não necessariamente algo dado, mas o tópico, e depois o foco do nosso enunciado, que é o que a gente vai dizer sobre o tópico. Vejam como que essas são propostas de explicar aquilo que a gente chama de estrutura informacional da fala. A proposta que a gente adota, considerando, mais uma vez, que a fala é de natureza acional, é a de que a informação se organiza dentro da fala seguindo aquilo que a gente chama de padrão informacional. O que é um padrão informacional? É um conjunto formado por uma unidade ilocucionária, ou seja, uma unidade que realiza uma ação, uma ilocução, e que pode ser precedida e ou seguida por unidades não ilocucionárias adicionais. Aqui tem um erro, tá? Unidade não ilocucionária, opcional, unidade ilocucionária obrigatória e depois unidade não ilocucionária também. E é isso que a gente viu, quer dizer, essa composição de unidades que a gente chama de padrão informacional. Então, para a gente, o que explica a distribuição de informações dentro de um enunciado é esse padrão informacional. Vamos ver algum exemplo? Olha só. Ih, meu Deus. Eu estou achando que eu estou com a versão... eu estou com a versão... eu compartilhei com vocês a tela da versão anterior da apresentação. Mudei aqui para a versão atual. Deixa eu voltar para o ponto que a gente está. Aqui, ó, eu topei com um caminhão. Isso. Então, beleza. Estávamos dizendo, né? A gente tem um padrão informacional, todo enunciado expressa um ou mais padrões informacionais. Cada padrão informacional é composto de pode ser composto de uma unidade não ilocucionária, depois necessariamente tem uma ilocucionária, e depois pode haver uma não ilocucionária. E aqui a gente vai ver um exemplo. Esse exemplo de cá nos mostra um enunciado, uma sequência composta por 3 padrões informacionais. Em cada cor, a gente está vendo um padrão informacional. Primeiro vamos tocar e depois eu explico. Aqui, ó, eu topei com um caminhão aqui o dia que eu vim sozinha. Ele fazendo a curva, subindo, me espremeu ali, quase que eu caí na vala. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é que a terminalidade
a conclusão prosódica chega só aqui no final. Aqui, ó, eu topei com um caminhão aqui o dia que eu vim sozinha. Ele fazendo a curva, subindo, me espremeu ali, quase que eu caí na vala. Esse é o primeiro fato. Aí, dentro desse enunciado, que tem muitas unidades, a gente tem 3 padrões informacionais diferentes, cada um está marcado em uma cor. O primeiro padrão informacional tem uma unidade não ilocucionária, a unidade ilocucionária Eu topei com um caminhão aqui. e uma unidade não ilocucionária depois. O segundo padrão tem várias unidades não ilocucionárias, uma unidade ilocucionária, Me espremeu ali. e o terceiro padrão é formado só pela unidade ilocucionária. Quase que eu caí na vala. Uma coisa que eu quero que vocês notem é que existe um motivo para eu ter atribuído essa unidade, o dia que eu vim sozinha, a esse padrão de cá. E existe um motivo para eu ter atribuído essas outras unidades, ele fazendo a curva, subindo, a esse padrão de cá, me espremeu ali. Qual que é esse motivo? É o fato de que essas unidades, ele fazendo a curva subindo, elas não dizem respeito, pragmaticamente, ao padrão anterior. Elas dizem respeito, elas estão a serviço dessa ilocução. Me espremeu ali. E essas unidades aqui, ó, e o dia que eu vim sozinha, elas estão a serviço dessa primeira ilocução. Eu topei com um caminhão aqui. Vou tocar de novo para vocês notarem isso. Aqui, ó, eu topei com um caminhão aqui o dia que eu vim sozinha. Ele fazendo a curva, subindo, me espremeu ali, quase que eu caí na vala. E aqui a gente tem um enunciado que ele é bastante simples. Ele é formado de uma unidade prosódica só e essa unidade é ilocucionária. Então é um padrão formado só por isso. Que é o enunciado que a gente já ouviu. Então, beleza. Dissemos que cada ato de fala é uma sequência prosodicamente concluída e que realiza um ou mais padrões informacionais. Tá? Agora vamos ver uma coisa nova, Aqui, ó, eu que é a topei com um seguinte. caminhão aqui o dia que eu vim sozinha. Meu Deus. Que é a seguinte. Até agora a gente só estava falando de unidades ilocucionárias e unidades não ilocucionárias. Só que, na verdade, existem vários tipos de unidades não ilocucionárias. Cada uma ajuda a ilocução de um jeito diferente. O primeiro, nesse enunciado que a gente ouviu, nós temos o primeiro padrão, que ele tem uma unidade não ilocucionária chamada de conativo, Aqui, ó, que ela captura a intenção do interlocutor. Depois tem a ilocução e depois tem um parentético. o dia que eu vim sozinha. O segundo padrão tem uma unidade de tópico que é uma das mais importantes que existem. A unidade ilocucionária mais... Desculpa, melhor dizendo. É a unidade não ilocucionária mais importante que existe, porque ela estabelece um domínio cognitivo para interpretar a ilocução. Então, ela tem uma unidade de tópico, outra unidade de tópico e também tem uma unidade chamada apêndice de tópico. Apêndice de tópico é uma unidade não ilocucionária, que ela só pode aparecer depois de um tópico, e ela acrescenta informação que você desejava ter colocado no tópico, mas que você não colocou. Então, eu vou tocar de novo para vocês prestarem atenção principalmente nesse padrão aqui. Ele fazendo a curva, subindo, me espremeu ali. Né? É muito fácil a gente observar que ele, fazendo a curva, subindo, estão estabelecendo um tipo de contextualização para o que é afirmado depois na unidade Me locucionária. espremeu ali. E cada tipo de unidade não ilocucionária, então o conativo, o tópico, o apêndice de tópico, tem um perfil prosódico específico também. A gente diz que o parentético é sempre mais rapidinho, mais grave e com menos intensidade, né, que o resto do enunciado. O tópico, como que ele é formado? Subindo. Aqui, ó, ele Ele, subindo, é sempre o
O tópico ele pode ser feito de algumas formas diferentes, mas uma forma muito comum de fazer o tópico é essa curva ascendente de frequência fundamental. O João, quando ele veio aqui, ele trouxe não sei o que lá. Tá? Então, bom, aqui a gente tem 3 padrões diferentes, sendo que cada unidade não ilocucionária tem uma função específica e é marcada por propriedades prosódicas O dia que eu vim específicas. sozinha, ele fazendo a curva, subindo, me espremeu quase ali. Que eu caí na vala. Aqui, ó, eu topei com um caminhão. Vamos lá, estou tentando. Beleza. Agora, outro exemplo que a gente já viu anteriormente. Porque se eu for empregado, por exemplo, alguém vê que eu sou muito foda, medo de perder o posto deles, eles vão me desar, né? Aqui a gente tem várias unidades informacionais, né, várias unidades não ilocucionárias que a gente acabou de ver. A primeira seria o tópico. Se eu for empregado, Depois, outro tópico, alguém vê que eu sou muito foda, outro tópico ainda, medo de perder um apêndice de tópico, o posto deles, e aqui a unidade locucionária. eles vão me desar. Além disso, tem outras 2 unidades que estão marcadas como A ou X, que elas são unidades de auxílio dialógico. É aquilo que a gente chama de marcador discursivo. Tá? Então, eu vou tocar tudo de novo para vocês verem que aqui a gente tem tópicos e marcadores discursivos que estão que foram colocados nesse único padrão informacional para favorecer o comentário. Eles vão me desar. Porque se eu for empregado, por exemplo, alguém vê que eu sou muito foda, medo de perder o posto deles, eles vão me desar, né? Beleza. Então, vamos lá, vamos resumir o que a gente viu até agora. A gente disse nessa apresentação que existem certas estruturas que são chamadas de parentéticos, que elas existem para que o falante forneça explicações adicionais sobre aquilo que ele está dizendo. A gente disse que a fala é uma capacidade de natureza acional, ou seja, ao produzir um enunciado, a gente realiza pelo menos uma ilocução, ou seja, um tipo acional na pergunta, uma ordem, etc. A gente realiza pelo menos um tipo acional sobre o nosso interlocutor. E a gente disse que cada ilocução que está dentro de um enunciado, ela pode ser acompanhada de unidades adicionais com valores diferentes que vão formar padrões informacionais. Então, só voltando, né? Aqui a gente tem 3 padrões informacionais, cada um em uma cor, formados por uma unidade locucionária, que marca a ação do enunciado, as ações, né? Cada uma marca uma ação, com unidades adicionais que favorecem a realização daquela ação. Agora, qual que é a grande novidade? O que a gente começou a observar é o seguinte: essa estrutura informacional que existe no enunciado, que é marcada pela presença da unidade ilocucionária e outras possíveis unidades, ela também acontece dentro do parentético. Existem parentéticos que são muito simples, formados por uma unidade só. Mas existem parentéticos muito complexos, formados por várias unidades, que é evidente que, além de ser parentético, enquanto eles são parentéticos, eles também realizam um padrão informacional. Vamos ouvir de novo alguns dos exemplos que a gente já ouviu. Mas essa agência status, onde a gente ia quando a gente era criança, virou a status. Olha só, nesse caso aqui, que é um exemplo já conhecido, essa agência status seria uma unidade de tópico. E virou a status, é a unidade locucionária. Agora, dentro do parentético, Onde a gente ia quando a gente era criança, a gente também tem 2 ilocuções, onde a gente ia e, quando a gente era criança, está realizando ações sobre o interlocutor também. Só que está realizando essas ações enquanto a própria falante suspendeu a realização do enunciado, sendo que essas ações ajudam o interlocutor a interpretar melhor o que ela estava dizendo.
O mesmo vale para os outros casos. Olha, aqui eu vou tocar esse outro exemplo que a gente já ouviu sem o parentético. Depois que é fracionada a primeira etapa, a gente vai cadastrar no sistema. Esse seria o texto do enunciado. Depois que é fracionada a primeira etapa, a gente vai cadastrar no sistema. Agora, vamos ouvir com, com os parentéticos que tem ali dentro. Depois que é fracionada a primeira etapa, né, que é aqui fica o vermelho, né, só o concentrado de hemácia, a gente vai cadastrar no sistema. E aqui é muito legal, porque nesse parentético a gente não tem só, diferentemente do primeiro, em que a gente tinha 2 unidades locucionárias no nível de parentético, aqui a gente tem também unidades de auxílio dialógico, ou seja, marcadores discursivos, que estão dentro do parentético. Vejam que esse né, que está aqui, ele não é um né pertencente ao nível do enunciado. Ele é um né que está entre 2 parentéticos e respeitando as propriedades prosódicas dos parentéticos. Então, ele é entendido como pertencente ao nível parentético. Depois que é fracionada a primeira etapa, né, que é aqui fica o vermelho, né, só o concentrado de hemácia, a gente vai cadastrar no sistema. E aqui, por fim, a gente também tem isso, aquele Marcelo Crivella, aquele bispo lá. Esse é um caso muito interessante, porque olha só, vamos ouvir primeiro sem o parentético. A minha igreja não aceita homossexuais. A minha igreja não aceita homossexuais. E vamos ouvir tudo. A minha igreja, isso é aquele Marcelo Crivella, aquele bispo lá. A minha igreja não aceita homossexuais. Ó, vejam só, no plano do enunciado, no nível do enunciado, a primeira a quebra, a gente tem percepção de terminalidade somente depois de a minha igreja não aceita homossexuais. Só que no final que a gente percebe a terminalidade. Só que, dentro do nível parentético, a gente também percebe uma terminalidade, mas a gente sabe que a pessoa não chegou ao fim. Por que que a gente sabe que ela não chegou ao fim? Porque ela não chegou à terminalidade do nível do enunciado. Vamos ouvir só o parentético para vocês perceberem a terminalidade dos parentéticos. Isso é aquele Marcelo Crivella, aquele bispo lá. Fora de contexto, e isso que eu vou falar é muito importante, fora de contexto, a gente até poderia entender isso como um enunciado por si só. Isso é aquele Marcelo Crivella, aquele bispo lá. Só que, inserido no todo, a gente percebe que é parentético. Ainda assim, marcado por uma terminalidade, que a gente entende, só que a gente entende, apesar do parentético ser terminal, a gente entende que a pessoa ainda vai voltar para o enunciado. Isso é doido demais. Isso é muito interessante. A minha igreja, isso é aquele Marcelo Crivella, aquele bispo lá. A minha igreja não aceita homossexuais. Mais exemplos. Esse é um dos mais interessantes que a gente tem. Vou tocar o todo primeiro. Aí duas casaram, tiveram um casal de filhos. Uma ficou solteira e é psicóloga, a outra é advogada. E a gente se reúne sempre. Ok? O que a gente tem aqui? Um tópico, a unidade não ilocucionária de contextualização, para essa unidade locucionária. Depois, a gente tem outra unidade locucionária, isso daqui está escrito COB, mas deveria estar ILL, de ilocução. Então, a gente tem uma segunda ilocução e a gente tem uma terceira ilocução. Então, um primeiro padrão informacional, tópico e locução, um segundo padrão informacional, só e locução, e um terceiro padrão informacional, só e locução. Só que, depois de ter feito essa segunda ilocução, a falante entra no parentético. Uma ficou solteira e é psicóloga, a outra é advogada. E dentro desse parentético, ela faz um tópico. Uma ficou solteira e é psicóloga, a outra é advogada. Então, olha que interessante. Uma ficou solteira e é psicóloga, a outra é advogada. Quer dizer, o tópico não existe enquanto unidade não ilocucionária só no nível do enunciado. Ele também pode existir no nível do parentético. Só que, por ser um parentético, ele vai ficar mais baixo, um pouquinho mais rápido
e, é, e menos intenso, né? Mas ainda assim apresenta as propriedades de tópico. A gente tem, então, aqui dentro do parentético um padrão informacional de tópico e locução, depois outra locução sozinha, depois outra locução sozinha. Aqui também acontece um negócio tão interessante quanto, mas diferente. Na hora que você sentiu uma pressãozinha, me deu anestesia e tal, na hora que você sentiu uma pressão lá na sala, do lado da sala de parto, eu estava deitada esperando, você me fala que a gente vai. Tá. Ó, aqui, acho que vale a pena até eu corrigir um negócio que eu fiz, que eu coloquei na cor errada. Eu vou colocar na cor certa porque é importante para vocês conseguirem acompanhar. E a gente está quase acabando, tá? Então, beleza. O que que a gente tem aqui? Unidade não ilocucionária, unidade não ilocucionária, unidade não ilocucionária, unidade ilocucionária, unidade ilocucionária. Entre o primeiro tópico e o segundo tópico, a gente tem um parentético. Entre o segundo tópico e a unidade ilocucionária, a primeira unidade ilocucionária, a gente tem um outro parentético bastante articulado. Agora, vejam que no nível do enunciado, ele falou assim, na hora que você sentiu uma pressãozinha, na hora que você sentiu uma pressão, você me fala. Isso tudo é um padrão informacional só. Dentro desse padrão informacional, a gente tem esses dois parentéticos. Vamos ouvir o segundo. Lá na sala, do lado da sala de parto, eu estava deitada esperando. O que que acontece aqui? E por que que isso está com cor diferente, ainda que seja parentético? Porque é um parentético do parentético. Olha que doideira. A pessoa sai do nível do enunciado, desce para o nível do parentético, e depois desce para um nível parentético do parentético anterior, para depois voltar para o nível do enunciado. Ouçam tudo junto agora e tentem observar isso. Na hora que você sentiu uma pressãozinha, me deu anestesia e tal, na hora que você sentiu uma pressão lá na sala, do lado da sala de parto, eu estava deitada esperando, você me fala que a gente vai. Quer dizer, é muito evidente que o texto principal é só isso que está em azul escuro, né? E esse último exemplo aqui, vamos até analisar ele, a gente já passa para as conclusões depois disso, mas vamos observar aqui como que é a curva de F0. A curva de frequência fundamental, né? Isso mostra o tanto que é grave e agudo. Aqui a gente tem nível do enunciado, nível do primeiro parentético. Sobe para o nível do enunciado de novo. Desce para o nível do parentético. Desce mais ainda para o nível do parentético. E sobe de novo. Na hora que você sentiu uma pressãozinha, me deu anestesia e tal, na hora que você sentiu uma pressão lá na sala, do lado da sala de parto, eu estava deitada esperando, você me fala que a gente vai. Né? Então, chegando às conclusões, o que que nós observamos nesses últimos 47 minutos? Em primeiro lugar, o parentético é uma estrutura que é muito comum na fala e que ela tem uma estrutura informacional que é construída com base nos mesmos princípios da estrutura do enunciado. Ou seja, o parentético realiza ilocuções endereçadas ao interlocutor. Só que as ilocuções realizadas pelo parentético são dedicadas a facilitar a compreensão de algum dos padrões informacionais do enunciado. Não são ilocuções paralelas. As ilocuções do parentético estão a serviço das ilocuções do enunciado, daquele padrão informacional, melhor dizendo. Assim, por causa disso, né, pelo fato do parentético realizar ilocuções e dessas ilocuções do parentético serem dedicadas a facilitar a compreensão de alguns dos padrões informacionais do enunciado, o parentético pode ser melhor compreendido não como uma unidade pertencente a um padrão informacional, mas sim como instâncias em que o falante suspende a produção do enunciado em curso para realizar outros atos de fala. Sendo que essa suspensão do enunciado durante a realização do parentético, ela é temporária e pretende ser temporária, o que é marcado linguisticamente pelo abaixamento de F0, intensidade e taxa de articulação.
Ou seja, não é que o falante desiste de falar aquilo que ele está falando para realizar uma ilocução diferente. O falante suspende aquilo que ele está realizando para realizar outros e depois voltar. Então, é isso. Muito obrigado e estou aberto a perguntas. Cadê a tela? Obrigada, Bruno. Parabéns, excelente palestra. Então, vamos passar agora as perguntas. Quem gostaria de fazer perguntas para o Bruno? Eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Vai lá, Bruno Alberto. Na verdade, não é uma pergunta, são dois pequenos comentários. O primeiro pequeno comentário é que vem de desacuendar, do pajubá, verbo transitivo direto e intransitivo, significa deixar de lado, deixar em paz, esquecer, ir embora, vazar, e por extensão no contexto, do enunciado é demitir. Maravilha. Muito obrigado. A outra questão que eu achei interessante de observar, né, porque eu fiz aqueles estudos quando a gente estava começando a entender as estruturas informacionais, é entender esse espelhamento da curva na estrutura. Isso me deixou meio doido, porque assim, o parentético ele está aqui, ele é só uma suspensão. Só que essa suspensão, de repente, ela é um discurso dentro do discurso. É, Eu achei necessário ter que explicar tudo isso aqui para que você entenda o que É. eu vou entender logo depois. Não é só estou te dando um exemplo, estou explicando um monte, estou dando informação nova, só que é um parêntese. velho, pois é, cara, e isso foi, quer dizer, começar a observar isso foi o que levou a gente a querer questionar a própria definição da crença de parentético, né? Porque, assim, eu lembro que enquanto eu estava fazendo a tese, tinha muitos exemplos que a gente classificava como parentéticos que me parecia alguma coisa a mais. Era tipo assim, era como se um enunciado tivesse sido inserido dentro de um outro enunciado. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a ver que exemplos como esses não eram só muito frequentes, eles eram majoritários entre os parentéticos mais longos. E não só, a gente começava a ver que existia toda uma complexidade ali dentro, né? Então, assim, chegou num ponto que ficou insustentável continuar com a mesma definição de parentético enquanto uma unidade informacional, simplesmente. Muito massa. E ver como é que você tem a mesma coisa, só que jogada para baixo, né? As mesmas variações, porque tem CMM, tem tudo dentro do Não, e se a parentético. gente for pegar, então, o parentético do parentético, então é outra reprodução Pô, ainda menor da é, mesma curva, né? Só que com menos, é. maior velocidade e menos intensidade. E há outros casos. Esse que eu trouxe não é o único. É muito doido. Muito legal. Parabéns, Xará. Mandou muito bem. Valeu. Outras perguntas, pessoal? Enquanto o pessoal pensa aí, Bruno, gostaria de dizer ave corpora primeiro, né? Pois é. Não tem jeito. É, É, pode falar. não, eu ia comentar com o pessoal mesmo, tanto que esse tipo de observação é absolutamente impensável ser feita quando você não estuda a língua com base na língua mesmo, né? Quando você não faz gravação, muita Uhum, gravação, e fica observando horas a fio. Não tem como. E é algo muito central para a língua, né? Para a linguagem, para o jeito que a língua uhum. se articula. Então, sem corpos, seria absolutamente passado desapercebido. Pois é. E uma outra coisa que talvez você possa comentar um pouco, principalmente tendo em vista que nós temos vários alunos de graduação na sala, é a questão mesmo metodológica para Hum. novas descobertas, né? Porque
O que você apresentou aqui hoje para a gente é algo assim extremamente inovador, né? É um avanço na teoria, e é uma coisa realmente surpreendente, né? Ainda, assim, a gente está um pouco chocado ainda com isso. É, eu estou tentando pensar num modelo espacial para representar isso É, aqui. Enquanto você é. ia falando, eu ia pensando sobre isso, mas talvez você pudesse fazer um comentário mais geral sobre as questões metodológicas para a investigação científica, né? Uhum. Porque a gente está sempre se apoiando nos ombros de gigantes. Então, vamos considerar a Emanuela este um gigante. E Sim. certamente ela foi uma grande, é ainda desbravadora, né? Uma pessoa pioneira. E que se Sim. debruça, né? Nós a conhecemos bem, ela se debruça sobre os dados, né? Tem todo um escrutínio, e isso passou despercebido a ela, né? Uhum. É, Sim. como é que foi o processo, né? Mesmo em termos metodológicos para você Sim. chegar a esse ponto tão avançado, né? Até na fala do Bruno Alberto, ele discutiu com você, né? Você tem esse nível que já é um nível particular e dentro dele você pode, né, Uhum. escalar a coisa ainda. Nossa, pois é, isso é muito interessante, né? Assim, essas descobertas, né, são fruto de muita discussão, muitas observações individuais de muitas pessoas dentro do grupo e de muita discussão em cima de observações individuais, né? Assim, a gente partiu a gente parte sempre, né, de um quadro teórico para fazer alguma observação, tenta classificar aquelas unidades de acordo com o quadro teórico. Algumas coisas a gente vê que a teoria explica muito bem. E eu acho que para qualquer teoria funciona desse jeito. E algumas coisas você vê que fica um pouco uma forçação, né? Enquanto a gente está aprendendo ainda a lidar com a teoria, é, a gente coloca um pouco essas observações em suspensão e fica só acumulando, acumulando evidência, acumulando reflexão, até, até o momento, porque é engraçado isso, né? Quando a gente está começando na vida acadêmica, a gente, motivado por uma excelente vontade de questionar e de aprofundar, a gente fica achando que qualquer coisa que não esteja batendo com as nossas expectativas deve ser completamente revista, está tudo errado, etc, etc. Só que chega uma hora, com uma certa maturidade de pesquisa, que a gente vê que não é simples assim, né? Você tem que, para propor qualquer avanço, qualquer divergência, você tem que ter acúmulo mesmo. A- E não só acúmulo de evidência e acúmulo de reflexão, as duas coisas. Então, É, esse é um ponto muito importante. E, assim, muitas das observações que eu fiz e que a gente fez em momentos anteriores não vingam, porque a gente vê com o passar do tempo que não era do jeito que a gente achava mesmo. Mesmo com relação ao parentético, eu já falei, certamente eu falei muita coisa que eu discordo, mas é isso, assim, né? Primeiro você conversa internamente, mostra exemplo para o colega, mostra exemplo para o Tomaso, vê o que que o Tomaso fala, não sei o que, para depois você querer propor alguma coisa, né? O, o processo, é isso, assim, o processo científico é sempre um processo, ele deve ser um processo lento, né? É difícil que você tenha inovações muito rápidas que sejam consistentes, a menos que você tenha uma equipe gigantesca, né, trabalhando todos com um objetivo, mas que está longe de ser a realidade da ciência brasileira como um todo, assim, né, quase. Uhum. Então, é lento, é fruto de, de muitas pesquisas de horas, e muitas vezes é aquela coisa, você passou o dia trabalhando no negócio, aí dias depois você faz uma conexão que você não tinha feito antes, enfim.
É muito por aí. Sobre o modelo espacial que você comentou, eu também fiquei pensando bastante sobre isso, sobretudo considerando também os avanços que o Panunzi tem proposto, né, com aqueles enunciados parentéticos, não com os parentéticos inseridos. E aí a minha impressão é que você tem, né, um mergulho para fazer um parentético, depois você volta para o enunciado, ao passo que aquelas estruturas que ele descreve, eu entendo mais que é um negócio paralelo mesmo, né? Você sai daquela atividade para comentar a atividade como um todo, e não para comentar um padrão informacional, né? O nível parentético, ele se propõe a fazer observações sobre uma unidade informacional pertencente a um padrão informacional. Os enunciados parentéticos, eles comentam o texto, eles colocam o texto em suspensão, né? Agora, putz, eu até tinha umas anotações, deixa eu ver se eu acho isso rapidamente aqui. Estou abrindo aqui o arquivinho. Só comentando uma coisa que você falou que eu acho que é extremamente Sim, importante, né, no processo científico, é a abertura, né? Está disposto uhum, a rever, a modificar, né? sim, A sim. mudar um ponto de Então, vista. exatamente, exatamente, Uhum. exatamente. Ó, então, eu tinha pensado assim, você tem o nível do enunciado, aí eu vou colocar acima e abaixo, mas poderia ser o vice-versa, né? Mas você tem o enunciado, você tem a meta e a locução, e você tem o nível parentético, que seria, poderia ser chamado, por exemplo, de nível infra-ilocucionário, né? O enunciado seria o nível ilocucionário, tá? Você Uhum. teria o meta-ilocucionário e o infra-ilocucionário. E os enunciados parentésticos seriam um nível metadiscursivo, né? Não meta-ilocucionário. Ou Uhum. metatextual, talvez. Metatextual talvez seja melhor. Até mudar aqui. O Tomás levantou a mão também. Ok. Obrigado, Bruno. Tomás, por favor. Eu queria primeiro parabenizar o Bruno, porque ele explicou uma coisa muito complexa de maneira muito clara, aparentemente simples. E depois, eu queria retomar essa coisa, essa última coisa que o Bruno estava falando, porque o parentético é um nível que a gente, assim, espacialmente falando, a gente chama abaixo do enunciado, né? Hum. E tem o nível que o Bruno acabou de mencionar, meta-ilocucionário, que poderia ser considerado um nível acima do enunciado. Mas então, o que que é que diferencia esses níveis? A base, a minha impressão é que a base está nas coordenadas deíticas. Você tem um aqui e agora, um nível que depende da relação entre falante e interlocutor no aqui e agora, que é o nível do enunciado. Depois você tem um nível abaixo, que é uma suspensão desse aqui e agora. O aqui e agora para que seja fornecida uma informação que pode ajudar o nível do aqui e agora. E tem um nível acima do enunciado, que é o nível da meta-ilocução, o caso mais comum é o discurso reportado, em que se vai para outro aqui e agora. Bruno talvez Esse, não, possa... realmente, é um ponto. Não, não, é um ponto fundamental mesmo para entender a diferença, porque isso eu acho que esse é um dos pontos cruciais para caracterizar diferencialmente esses níveis, né? Quer dizer, a palavra nível por si só é muito. Ah, o Evandro está com a mão levantada ali, já faço a pergunta. Mas o termo nível é muito vago, né? Só que se a gente pensa, o nível de cada nível seria um tipo diferente de relação com aqui e agora, aí fica algo mais palpável, entendeu o que a gente está falando. Evandro, não estou te ouvindo, você está falando? Agora eu tô. Ah, agora sim, agora sim. Uhum. Tá bom.
no celular aqui, eu não sei, primeira vez que eu mexo no Zoom aqui, então não sei nem como que liga a câmera aqui. Bom, primeiro, parabéns, Bruno, foi super, super legal. Oi, Eliana, oi, Tomás também, né, aproveitando que a gente está aqui. É, eu queria primeiro fazer não sei, uma coisa que eu estava pensando, assim, uma pequena reflexão, assim, né, que o parentético, na verdade, ele só existe, me parece, devido a uma limitação da linguagem de ser, da fala, né, de ser linear, né? Se a gente pensa numa ação não linguística, né, no agir, né, no mundo físico, por exemplo, ao mesmo tempo em que você está, igual você deu o exemplo, né, descascando uma fruta, né, você Uhum, não precisa parar de descascar a uhum, fruta, né, é, para fazer um parentético assim no mundo, né, no mundo físico, né? Então eu estava pensando assim que o parentético é essa necessidade de suspender suspender a sua informação, né, a sua mensagem principal, né? Ela só existe porque a gente tem essa limitação linear, né, da fala como um ato linear, né? uhum. Não sei se você tem Não, alguma não, coisa. sim, 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 sim. Você ia comentar mais alguma coisa? Eu queria só Eu fazer uma gostaria de última comentar. pergunta. Sim, pode falar. A outra pergunta é sobre, né, porque você também tem o corpus CoreOS, né, queria saber se, do ponto de vista, né, de comparação entre os parentéticos dos pacientes com esquizofrenia, se, né, que você observou, o que você já observou, assim, de Não, diferente? perfeito. Aham. Cara, eu vou começar por essa, depois eu falo da linearidade. É, é muito interessante porque a época em que eu estava trabalhando com parentéticos no CorelDRAW foi a época em que eu pessoalmente mais elaborei esse tipo de raciocínio e que a gente começou também a ver de maneira diferente o parentético, entender que dentro do parentético havia uma estrutura informacional, o que nos levou a reconhecer que há muito mais parentéticos do que a gente acreditava que havia. Então, assim, quando eu voltei depois para olhar o Corel Brasil, muitos dos enunciados que a gente entendia como enunciados autônomos, depois a gente foi perceber que eram parentéticos dentro de um enunciado em curso. Então, assim, eu não consigo fazer. O que eu consigo te dizer com relação a isso é que a gente encontrou um monte de parentético complexo pra caramba e ultra elaborado dentro da fala dos pacientes. Só que eu não consigo comparar, eu não conseguiria saber dizer se eles são mais complexos ou tão complexos quanto os da fala de pessoas sem esquizofrenia, porque a gente tem que rever mais os parentéticos das pessoas sem esquizofrenia. Essa é uma primeira observação. Outra observação interessantíssima, que também que a gente observou muito na fala dos pacientes, mas também certamente é frequente na fala de quem não tem esquizofrenia, é que às vezes a pessoa entra no parentético e ela se perde. Assim, você começa um parentético, aí você começa a render aquele parentético, fa- elaborar, chega num ponto que a pessoa esqueceu que aquilo que ela estava fazendo era um parentético e ela conclui como se ela estivesse concluindo um enunciado qualquer. Então, você vê que o enunciado, a princípio, tipo assim, o que gera um problema né, sim, de performance, por assim dizer, né? No sentido de que a pessoa começou um enunciado sem unidade locucionária, entrou num parentético longo pra caramba, termina, e aí não tem uma unidade locucionária para o nível do enunciado. Assim, é bem curioso, e acontece. Com relação à linearidade, eu acho essa observação interessante e eu colocaria um pouquinho diferente, mas não discordando exatamente. Porque, de fato, né, a existência do parentético, eu concordo que o parentético é, em primeiro lugar, motivado pela linearidade. E você vê que muitos parentéticos são feitos porque a pessoa percebeu que deveria ter colocado coisa a mais e que não colocou e ela não quer abandonar o enunciado, né?
Então, como não dá para fazer muitas coisas ao mesmo tempo com a fala, né? Evidentemente a gente gesticula, a gente veicula muitas informações de muitos jeitos ao mesmo tempo, né? Mas com a fala não tem como fazer duas coisas ao mesmo tempo, então a gente bota parentéticos ali. Agora, também é interessante que notar que uma vez que essa estratégia existe, muitas vezes a gente usa o parentético conscientemente. E aqui eu estou falando um pouco também com base em impressão, tá? É, a gente usa conscientemente, de maneira planejada até, para não deixar tão carregado o nível do enunciado e veicular uma série de locuções para serem percebidas como locuções secundárias mesmo, sabe? Tanto é que na escrita, tem gente que estuda a escrita e que nota a existência de estruturas semelhantes ao parentético. E que estruturas que, a princípio, não seriam necessárias, já que a pessoa pode reelaborar a escrita quantas vezes quiser antes de publicar. Só que, às vezes, é interessante você justamente colocar uma informação nesse nível secundário para que você não dê até tanta saliência cognitiva para aquele negócio. Né? Então, concordo. Eu acho que é uma consequência da linearidade, só que uma vez que essa consequência existe, a gente desfruta dela de maneiras diferentes, né? Muito interessante. Ótimo, Bruno. É, eu, eu percebi que um dos exemplos que você deu hoje é de uma paciente, né? Eu reconheci. Uhum. Então, nos exemplos tinha um exemplo Pois é, de pois uma é, pois é. paciente, né? Só para me Sim, referir à bem, pergunta do bem observado. Evandro, né? Eu a reconheci. E a outra coisa é pitoresco, é que eu sou desse tipo de pessoa que entra no parentético e se perde nele, né? E a pessoa que está conversando comigo fica, e aí? É um Ô, inferno para quem interage comigo. Eliano, eu até, antes do Tomás falar, eu passei algumas horas já nos últimos anos procurando isso e não consigo encontrar de novo, mas tem um Porta dos Fundos Ah, que ele é todo baseado nisso. A sei. pessoa começa a fazer o enunciado, aí entra num parentético, entra em outro, entra em outro, entra em outro, e é 10 minutos disso. E você vê a pessoa que está conversando, né? A pessoa que está Uhum. ouvindo vai ficando agoniada. Pois Só é. que eu nunca mais consegui achar. Ah, é só você me gravar sem eu saber que eu estou sendo gravada, você vai ter muito exemplo na sua pesquisa. Passar para o Tomás agora. Ai, ai. Acho que o Bruno Alberto queria falar primeiro. Ele tinha Mas eu já levantado. falei. Já, não, porque eu vi a sua mão levantada. Não, eu queria dizer para o Bruno que esse caso do parentético que não volta, digamos, para o nível do Uhum. enunciado, pode ser um argumento para mostrar que o parentético tem uma força locucionária. O Sim, sim, falante, sim, é o verdade. falante É, faz, eh, eh, se, hum, faz a ação dentro do parentético e não sente a falta de uma ação. verdade. Anotar isso, realmente. Ok, pessoal, mais alguma pergunta, comentários? Bom, então eu vou agradecer ao Bruno mais uma vez, dizer que foi uma belíssima palestra, acho que trouxe muitos elementos, né, de aprendizado novo para todos presentes, e dizer a quem está conosco que essa palestra vai ser colocada, né, no YouTube do NELC, quem quiser assistir em outro momento. Os certificados vão ser emitidos e vão estar disponíveis no sistema da Faculdade de Letras,
e quando eles estiverem disponibilizados, eu vou mandar uma mensagem para as pessoas que se inscreveram, para que elas possam, então, retirar o seu certificado, que isso é feito com o número do CPF, né, pessoal? Por isso que foi pedido o CPF, tá? E também para as pessoas que gostaram da palestra do Bruno e gostariam de saber mais, etc., para entrar em contato com o Bruno. O Bruno está sempre na Faculdade de Letras, e lá no laboratório é muito fácil conversar com ele. Vocês podem procurá-lo com certeza, né, Bruno? Com toda certeza. Sempre à disposição para conversar dessas coisas. Ok, então tá ótimo, pessoal. Então, muito obrigada e até a próxima. E eu espero vê-los novamente em outra palestra, seminário do NELC. Então, boa tarde a todos. Um abraço a todos. Tchau.